Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de gravar vídeo para os meus irmãos. Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre as bem-aventuranças. Continuar, a gente está quase terminando aí os versículos de bem-aventuranças. Já estamos no versículo 6 hoje e hoje a gente vai falar sobre um tema muito fundamental e importante na vida de um cristão. Então, pega a sua Bíblia e abre lá em Mateus capítulo 5. Vamos ler todo o versículo. Eu tô lendo sempre do 1 ao versículo que a gente está finalizando, porque eu quero que vocês estejam ali gravados com as bem-aventuranças na mente, e eu também, claro. No capítulo 5 de Mateus diz assim: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E também tem a versão que fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vamos parar para pensar aqui. Eu fui pesquisar esse fome e sede. Fome e sede, a gente vai parar para pensar, é uma necessidade que precisa ser saciada, né? Quando a gente tem fome, quando a gente tem sede, a gente vai o quê? Vai beber água, a gente vai beber um líquido. Quando a gente está com fome, a gente vai comer alguma coisa, porque essa fome precisa, essa sede precisa ser saciada. E que enquanto não é, a gente já começa a tremer, a gente já começa a passar mal, né? Eu, pelo menos, começo a tremer e me dá, às vezes, enjoo, enfim, dor de cabeça. Então, a nossa fome e a nossa sede, ela precisa ser saciada. E Jesus está falando aqui: bem-aventurado, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois elas ficarão completamente satisfeitas. Não tem quando a gente, por exemplo, tá com uma vontade de comer alguma coisa, vamos dizer, eu pensar aqui no hambúrguer, uma lasanha, um estrogonofe, tipo de coisa que eu amo, né? Uma pizza, e é quando a gente come aquilo ali que a gente tá com uma fome, com uma vontade de comer, com um desejo, e a gente come, a gente até fecha os olhos e sente aquele sabor, a gente fica, que delícia, meu Deus, obrigada por inventar comida. E a gente fica, né, saciado, a gente fica completamente saciado, porque a gente comeu aquilo que a gente queria, a gente ainda estava com fome. Então é muito bom. Só que aqui Jesus está falando sobre fazer a vontade dele. E também, se a gente for parar para ver na outra versão, fala sobre justiça. Essa justiça não pode ser a busca de condenação de infratores, o desejo de vingança. Não é esse o evangelho de Jesus. Essa justiça tem mais a ver com a justificação, a ação justificadora e transformadora de Deus em nossas vidas e daqueles que nos rodeiam através da fé em Jesus. Nesse caso, então, Jesus fala que é uma necessidade espiritual a gente ter fome e ter sede de fazer a vontade de Deus, de viver a justiça divina. Então, quando a gente somos pessoas que temos vontade, muita vontade de fazer a vontade de Deus, a gente vai ser pessoas que vai viver o chamado de Deus, a gente vai ser pessoas que vai aprender a se submeter a Deus, a gente vai ser pessoas que vai permitir a mudança do Espírito Santo sobre nós. Porque quando a gente começa a servir a Deus, quando a gente inicia no Evangelho, a gente está cheio de pecado. E pecados que, quando a gente estava no mundo, a gente achava completamente normal. Falar o nome de Deus em vão, quem bebia achava normal beber, quem tinha um vício achava normal ter aquele vício, enfim, daí por diante. Quem ouvia música secular achava normal ouvir música secular, tô dando meu exemplo, então achava normal. E ainda dava uma desculpa de que o meu coração era de Deus e não tinha nada a ver o que eu tava cantando, era da boca pra fora. Mas aquilo entra, né? Enfim. Então, o que acontece? Quando a gente tem fome de fazer, tem vontade, tem fome, tem sede,
a gente tá o quê? Querendo muito saciar aquilo dali. E quando a gente tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, a gente vai saciar e a gente vai buscar saciar aquela vontade ali todo momento. A gente vai buscar de uma forma desenfreada viver a vontade de Deus de uma forma profunda, não de uma forma rasa. Porque, por exemplo, quando a gente está com pouquinha fome, com pouquinha sede, a gente vai seguindo. Mas quando a gente está com muita, a gente começa a ficar desesperado porque a gente começa a passar mal muitas das vezes. Então, é a mesma coisa quando a gente serve ao Senhor. Se a gente tem muita fome, muita sede de fazer a vontade do Senhor, a gente vai criar raiz profunda e a gente vai querer fazer tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus. Se a pessoa, ela antes tinha um vício, agora ela sabe que aquele vício não provém de Deus, não é da vontade de Deus, ela vai fazer de tudo para vencer aquele vício, para não estar mais cativa daquele vício. Se a pessoa, ela tinha outros pecados e ela achava normal, mas agora ela sabe que não é normal, que são pecados que afastam ela de Deus e que faz com que ela não esteja com as vestes limpas e puras diante do Espírito do Senhor, o que ela vai fazer? Senhor, tira de mim, me ajuda. E ela vai começar a buscar aquilo dali. Mas o que acontece? Quando a pessoa não tem sede, não tem fome, ela se acomoda, ela vai continuar vivendo no pecado e servindo a Deus de qualquer maneira. E o que acontece? Ela não vai viver a vontade de Deus. E aí é onde está o problema. Porque quando a gente não vive a vontade de Deus, a gente vai viver o quê? A nossa vontade. A gente vai viver a vontade do diabo. E quando a gente vive a nossa vontade e a vontade do diabo, muita probabilidade da gente estar completamente fora da vontade de Deus. Porque a nossa carne, ela é inclinada para o pecado, ela é inclinada para suprir os nossos desejos carnais. Entende? Então, por exemplo, se você tem 2 pratos de comida, um de uma salada, uma comida super saudável e uma comida besteira, um hambúrguer, uma pizza, qual que você vai querer escolher naquele momento que for apresentado a você? Se você estiver de dieta, você vai querer comer muito hambúrguer. Você vai ter que fazer uma luta imensa mentalmente para você pegar o prato de salada. E é assim na nossa vida. A gente precisa escolher aquilo que é saudável, que vem do Espírito, que é a vontade do Senhor, ou aquilo que, de certa forma, vai saciar o nosso desejo, a nossa vontade naquele momento, mas vai nos fazer mal lá na frente. Você está entendendo? Por exemplo, eu sofri um acidente e depois desse acidente, eu não posso comer muito fritura, porque me enjoa de uma forma terrível. Então, por exemplo, quando eu como um hambúrguer, eu sei que se eu comer um hambúrguer todo, no final do hambúrguer eu vou estar muito enjoada. É impressionante. Se eu comer muita fritura, eu sei que eu vou ficar enjoada e provavelmente eu vou ficar ali, vai me dar gases, vai me dar um enjoo muito grande e eu vou passar um pouco mal. Eu sei. Mas às vezes eu como? Como. Por quê? Porque eu acabo cedendo a carne. Diminui muito comer besteiras, mas ainda como de vez em quando. O que acontece? Se todo momento eu ceder a essa vontade, eu vou me saciar inicialmente e depois eu vou me prejudicar. Por quê? Porque depois eu vou ficar passando mal. E é justamente isso quando a gente não tem fome, não tem sede de fazer a vontade de Deus. A gente vai fazer a nossa vontade, inicialmente a gente vai se saciar, a gente vai ficar feliz, mas depois a nossa vontade ela vai nos fazer ficar mal, nos fazer passar mal e consequentemente nos levar à morte espiritual. Porque quando a gente não serve ao Senhor, a gente está morto espiritualmente. Por isso que Jesus fala do novo nascimento, nascimento do Espírito. Então, o que acontece? Isso já é um outro assunto. A gente precisa ter fome e ter sede de fazer a vontade de Deus. É só assim que a gente vai alcançar, viver promessas, planos, vitórias, coisas que a gente não tem noção. É só assim que a gente vai viver experiências espirituais gigantescas que a gente nem tem noção. Então a gente precisa buscar isso e a gente também precisa estar ligado na justiça do Senhor. A gente não pode negociar os princípios da justiça do Senhor. Aquilo que é certo para o Senhor tem que ser certo para a gente e ponto final. A gente não pode colocar a nossa vontade, aquilo que a gente quer, em xeque diante das coisas e colocar a vontade de Deus, a justiça de Deus em segundo lugar. A gente tem que colocar a de Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa que acontecer na nossa vida, a gente não deve fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente tem que dobrar o joelho e orar.
Então a gente precisa entender e viver a vontade de Deus. A gente precisa entender e viver a justiça do Senhor, porque é só assim que a gente vai viver a plenitude de tudo que Deus tem para nós, de tudo que Deus prepara para nós, das boas obras do Senhor e principalmente sermos completamente filhos e filhas que agrade o coração de Deus. Porque as pessoas hoje em dia têm buscado agradar a si mesma, agradar a seus pastores, as pessoas, ser bem vista pelas pessoas e muitas das vezes elas não buscam ser bem vistas e agradar o Senhor, o Espírito Santo que habita nelas. E aí está um grande erro que a gente tem visto, que muitas pessoas infelizmente têm cometido e muitas das vezes a gente mesmo tem cometido. Então que a gente fique ligado, que a gente precisa fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade seja renunciar à nossa carne, seja renunciar a coisas que a gente goste, seja renunciar a coisas que a gente tenha dificuldade, a gente vai precisar renunciar, a gente vai precisar dizer não pra gente, igual criança mimada que a gente diz não, e a criança tá quero, e a gente tá não. A gente precisa ser firme com a gente, não só com os outros cristãos. Porque às vezes a gente olha e fala, ah, mas fulano tá pecando, tá errando, e a gente não para pra olhar pra si mesmo. Ei, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examina. Coloca você diante de um raio-x de você mesmo e fala, Espírito Santo, me mostra o que está errado para consertar. O Senhor conserte, transforme, porque eu quero viver a vontade do Senhor. Amém? Então esse foi o vídeo, eu espero que Deus tenha falado com vocês assim como Deus falou comigo. Faça e viva a vontade de Deus, busque a justiça do Senhor, busque viver a vontade de Deus, tenha certeza que Deus vai fazer com que você fique completamente satisfeitos. Todos nós que fazemos a vontade do Senhor, a gente vê lá na frente o quanto é maravilhoso, o quanto é benéfico, muito mais pra gente, sabe? Então, hoje, eu sou uma pessoa muito mais obediente a Deus do que eu era alguns anos atrás. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto a desobediência me atrapalhava a crescer ministerialmente, a crescer espiritualmente, a crescer nas outras áreas da minha vida. E hoje eu vejo que ser obediente é a chave que eu sempre precisei, que estava ali na minha frente e que eu não estava usando. Então hoje eu sinto prazer, eu me sinto satisfeita em obedecer, em ser submissa a Deus e fazer a vontade de Deus, porque eu sei que é benéfico para mim, para quem está do meu lado, para quem está na minha volta e para o reino de Deus, para as boas obras que Deus tem me entregue. Então, assim, é algo maravilhoso você viver e fazer a vontade de Deus, porque você, de fato, vive coisas extraordinárias que palavras não conseguem expressar e dizer completamente. Bem, esse é o vídeo, que Deus tenha falado com você, assim como Ele falou comigo, em nome de Jesus. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. E eu espero que você, se é novo aqui, se inscreva no canal, fica à vontade, seja bem-vindo à nossa família em Cristo. E não esquece de compartilhar esse vídeo para que ele alcance outras pessoas e Deus venha falar com elas assim como Deus falou conosco. Amém? Um beijo, Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. E não esquece que Jesus te ama. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!